Tem um episódio, né, que esse carrasco ele leva a sua amante até a cela do Padre Kolbe. E Padre Kolbe, com muita seriedade, ele não negou a visita, mas ele falou que ele podia receber porque uma alma, por mais que seja pecadora, tem valor infinito e deve a qualquer custo ser conduzida a Deus. Então ele acolheu aqueles dois, mas também ele falou que não estava certo. Ele acolheu e falou que não estava certo, que tinha uma regra que ele não podia infringir. Então, falta de castidade, né? Exatamente. O celibatário. Uhum. Sabe de uma coisa que me impressionou muito nessa frase de Maximiano? Isso aqui, gente, praticamente um tapa na nossa cara, isso aqui. Porque quantas vezes, quando a gente vê uma pessoa que faz o mal, uma pessoa pecadora, né? A gente julga as pessoas por aquilo que ela está fazendo. Então a gente esquece de olhar para a pessoa que atrás daquele pecado existe uma criatura que foi criada pelo sumo bem, pelo próprio Deus, né? Então essa frase de Maximiano Kolbe nos faz refletir muito isso, né? Quando a gente quer julgar as pessoas somente pelos pecados, a gente só vê as coisas feias, mas a gente não vê que atrás daquelas coisas feias existe uma criatura, existe uma obra de Deus ali. E isso é preciso colocar em evidência. Então, quando o Padre Kolbe fala isso, ele coloca a obra em evidência. Depois disso, aconteceu que a imprensa fez uma ocupação lá na cidade exatamente, uma delegação na imprensa, né? E esses alemães eles foram tratados com muita cortesia, tanto pelo Padre Kolbe quanto pelos outros. E ele apresentou para aquela imprensa, fez uma palestra falando dos propósitos puramente espirituais da Cidade Imaculada. O que ele queria com isso? Ele queria voltar a fazer a publicação do Cavaleiro. Porém, foi publicado uma nota pela imprensa que a Cidade Imaculada não estava de acordo e eles estavam querendo protestar, né? Padre Kolbe foi e falou com o responsável da imprensa e disse que não era, eles sabiam que não era verdade, porque ele já tinha explicado. Porém, o responsável disse que o autor daquele texto não estava naquele momento e que ele não podia fazer nada. Essa matéria que eles fizeram foi essa matéria que foi o estopim, né? Da prisão. Foi a desculpa que eles encontraram, porque eles não estavam encontrando alguma coisa que o Padre Kolbe fosse acusado, né? Então, essa foi o estopim que eles encontraram para jogar Padre Kolbe na prisão. Então, aí começou uma perseguição a São Maximiano Kolbe. E Padre Kolbe, mesmo sabendo que isso poderia acontecer, né, a partir dessa publicação, de saber que eles iam ser presos, ele não protestou contra esse artigo. Ele foi lá, fez a parte dele, mas ele não criou uma revolta ou alguma coisa para que isso passasse. A própria Gestapo tinha como se fosse um cisco no olho a Cidade Imaculada. Eles tinham essa preocupação porque Padre Kolbe era muito influente, para o bem, claro, né? Mas eles poderiam ver essa influência do Padre Kolbe como um motivador de uma revolta, vamos tomar o poder, alguma coisa assim. Eles estavam com os olhos puramente no poder. E agora a gente vai ver alguns testemunhos também a respeito disso, né? Da influência dele. Então, Padre Kolbe demonstrava essa prudência. Por que ele demonstrava essa prudência? Porque, primeiro, que ele não tinha medo. Quem é prudente não tem medo de nada. Então, sabe a hora que tem que reagir, sabe o que falar. Ferdinando Cass, ele recorda também que, apesar de tudo isso, a dispersão, a prisão, as numerosas opressões e privações, inclusive até requisição da nossa comida, Padre Maximiliano não só jamais demonstrou nem mesmo raiva, muito menos ódio dos alemães, e sempre nos exortava, a nós frades, a rezar pela conversão deles e a nós. E ele pedia também para os irmãos que sabiam falar alemão, os poloneses que falavam alemão, para se aproximar dos nazistas, a fim de tentar uma aproximação. Isso tudo é prudência, né, Rafa? Prudência e estrategista também. Exatamente. Muito estrategista.
Então, durante a ocupação, a Gestapo percebeu e temeu a habilidade em comum de Padre Kolbe para influenciar as pessoas. Habilidade essa evidente em suas atividades mesmo naquela época. Então, eles temiam essa influência que Padre Kolbe tinha sobre cada um daqueles. E no verão de 1940, por ordem das mais altas autoridades de Varsóvia, alguns oficiais ofereceram-lhe a cidadania alemã. Olha só, que isso aqui é muito interessante, é um detalhe. E aqui é que vem a questão da prudência. O que aconteceu? O Padre Kolbe aceitou? Ele não aceitou. Por quê? Aí a gente vê a semelhança e a fidelidade no segmento de Maximiliano Kolbe enquanto cristão católico e frade franciscano. Ele não aceitou, porque a ideia era ele meio que se aliar aos alemães. Quando ele tivesse cidadania alemã, ele não poderia ser preso porque ele era considerado alemão. Porém, como Cristo, comparando, para ele poderia ter repetido as palavras de Cristo: não terias poder algum sobre mim, se não te houvesse sido dado do alto. Isso é o que está registrado no livro, e é essa a comparação com a palavra de Deus e a semelhança e atualização de São Maximiliano. Como que, se ele se tornasse alemão, eles não poderiam fazer nada, mas Padre Kolbe tinha consciência de que o que fosse acontecer com ele não ia ser os nazistas que iam livrar ele. Então, ele estava muito abandonado àquilo que era a missão dele. Então, essa prudência, essa clareza, essa fidelidade ao que ele acreditava e ao que ele servia. Foi dois motivos, Um foi justamente isso, pela assimilação com Cristo, e o outro, se ele se aliasse, se ele se tornasse nazista, era como se ele se aliasse ao nazismo. E ia totalmente contra os valores de Padre Kolbe com os do nazismo. Então toda a filosofia de Hitler se opunha de Cristo. Então ele não podia aceitar isso, porque era como se o nazismo tivesse agora um poder sobre ele se ele aceitasse essa cidadania. E uma das coisas muito interessantes que a gente pode ver tudo isso aí é um amor universal que ele falava, uma fraternidade universal. Inclusive o franciscanismo tem muito disso, A fraternidade, viver uma fraternidade universal, A questão de patriotismo não pode separar ninguém, porque todos nós somos iguais no coração de Deus. Talvez tenha sido esse episódio dele não ter aceitado a cidadania alemã que também gerou que os alemães, os espiões, denunciassem. E outra coisa, e os frades, os frades estavam doidos que ele aceitasse o título. É verdade. Porque se ele aceitasse o título, ele não só se salvaria, mas como ele privaria também. Exatamente. E aí vem a questão, a profecia dele. Ele não seria hoje um mártir, se ele já estava, já estava tudo. Você lembra quando Jesus ia para Jerusalém, quando ele começou a falar para os apóstolos que ele ia para Jerusalém, ele ia sofrer muito, ele ia ser perseguido, ia morrer no terceiro dia? Você lembra que Pedro toma Jesus à parte e diz: que isso, Senhor, que isso não venha acontecer, O que Jesus diz? Faça de mim, Satanás. Ele te falou que era necessário que aquilo acontecesse. Exatamente. Então, com o Padre Kolbe também aconteceu. Então a gente percebe que as atitudes de Padre Kolbe são as atitudes do próprio Evangelho. Uma configuração, uma assimilação. Isso mesmo, E para fechar esse episódio, a irmã Felicidade testemunha, que o Padre Kolbe ele não se queixava das suas perseguições. E umas 2 semanas antes de ele ser preso, ele conta que alguém denunciou a ordem. Às vezes revoltado com alguma situação que ele não quis aceitar a cidadania alemã, ele denunciou a ordem aos alemães e isso poderia trazer graves consequências. Porém, ele pediu para que se rezasse por essa alma. E em palavras de Padre Kolbe agora: não me importo com o convento, desde que essa alma, o traidor, seja santo. E assim a gente encerra esse episódio. E no próximo a gente já vai ver o Padre Kolbe nos últimos meses da sua vida. E agora, o que você achou desse episódio? Deixa seu comentário aí. O que mais te chamou a atenção nesse episódio? O que tem te acrescentado, todo esse itinerário de conhecimento da vida de São Maximiliano Kolbe tem gerado em você. Estamos caminhando para a reta final. Deus abençoe a todos vocês e salve Maria Imaculada. Deus te abençoe.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Tchau.